muito mais do que um museu de arte contemporânea a céu aberto, o Inhotim é um jardim botânico e uma referência internacional em paisagismo tropical. Vocês sabiam? Eu sou Daniela Nogueira e te convido a dar esse passeio comigo pelos jardins, matas e plantas que são verdadeiras obras de arte a céu aberto. Os jardins do Inhotim começaram a ser construídos na década de 1980, com paisagismo assinado por Pedro Nering. O primeiro de todos foi carinhosamente chamado de Jardim Burle Marx, pois foi visitado pelo famoso paisagista em meados dos anos 80. Algumas décadas depois, foi rebatizado como Jardim Pictórico e recebeu as obras de Cildo Meireles e Olafur Eliasson, que ficam dispostas em meio a 150 espécies tropicais exóticas, como o inhame roxo e a palmeira ráfia, que mostramos no último episódio. Diversos outros jardins fazem parte da coleção temática do Jardim Botânico Inhotim. Cada um deles abriga um recorte do acervo botânico, utilizando um tema específico na elaboração do paisagismo e na interação com o público. O Jardim de Todos os Sentidos é um deles, que ganhou a sua fama e conquistou o público como sendo um dos mais interativos. Aqui, a experiência é multissensorial. Muito além de observar as espécies de plantas aromáticas e medicinais, a gente pode tocar, cheirar e até experimentar. Por falar em degustar um jardim, essa ideia parece muito boa quando estamos falando de Inhotim. O maior jardim do museu é o Sombra em Água Fresca, com esta enorme mangueira em meio a muitas outras árvores frutíferas. Um lugar delicioso para descansar e se refrescar, em caminhos sombreados por onde corre uma água pura de nascente. O encanto e o fascínio dos jardins atingem mesmo os nossos sentidos. Das cores vibrantes e lindas formas, aos aromas, passando pelo frescor que a gente sente na pele. O Vandário e o Largo das Orquídeas são dois lugares especiais que costumam atrair os visitantes como abelhas e borboletas, hipnotizadas pela beleza das milhares de orquídeas cultivadas aqui, entre catleias valquerianas, conhecida como rainhas do cerrado, e as vandáceas. No Inhotim, nós temos diversos jardins temáticos e nós gostamos disso para contar histórias. Entendemos que a história aproxima pessoas, contar histórias de povos tradicionais, de naturalistas, cria relações que às vezes é distante das plantas, da flora. E quando nós passamos a contar histórias, nós aproximamos isso. Os jardins temáticos do Inhotim nos ensinam diversos segredos e sabedorias da natureza. O Jardim Desértico, por exemplo, fala sobre resistência, adaptação e diversidade. As paisagens áridas do México, da África e de algumas partes do Brasil inspiraram esse jardim, que apresenta 120 espécies de plantas adaptadas a ambientes com restrição de água, uma aula de sobrevivência e beleza selvagem. Assim, nós gostamos de utilizar do paisagismo como uma estratégia para contar histórias, que nada mais é do que a etnobotânica, é aproximar, contar dos usos dessas plantas, para que você conheça e desfrute de uma diversidade tão rica que nós temos no nosso país. Sem dúvida, uma das maiores riquezas que temos, a biodiversidade, tem no Inhotim um lugar de honra e um forte sentido de conservação. Caminhar pelos jardins e poder observar milhares de espécies, algumas delas raras e em extinção, transitar entre a Mata Atlântica e o Cerrado, dois dos biomas mais ricos e também mais ameaçados do mundo, é um grande privilégio. As veredas típicas do Cerrado Mineiro inspiraram Guimarães Rosa em toda a sua obra. Inspiraram também Pedro Nering na criação de um jardim e seus caminhos, os buritis e espelhos d'água, bancos e esculturas. Respirando o ar fresco dessas belas veredas, me despeço de vocês hoje. Semana que vem vamos falar de flora, pesquisa e conservação aqui no Inhotim. Você pode rever todos os episódios de Viver em Inhotim acessando nossos canais e redes sociais ou apontando a câmera do seu celular para o código que aparece aqui na sua tela.